A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Vamos rezar? Hoje, dia 2 de fevereiro, apresentação do Senhor. Vamos rezar, quinta-feira, quinta de adoração eucarística. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos lá. Primeira leitura é a leitura da profecia de São Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos dos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui essa é uma profecia, né? Profecia do profeta Malaquias, que dizia, olha, vai chegar o tempo que o Senhor vai voltar, né? O dominador. E lá ele vai refinar em ouro e em prata. E aqui ele dá, né, aqui o exemplo da tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. É uma tribo dos 12 filhos de Jacó, que foi escolhido, né? Ele trabalharia para o templo. Todos eles serão uma herança sacerdotal, a tribo levítica. Então aí sim eles adorarão em espírito e em verdade. Aqui o Senhor, ele quer nos ressaltar que muitas vezes eu, você, todos nós, né? Nós adoramos com a boca, mas não necessariamente com o coração, né? Às vezes as nossas mãos estão repletas de pecado. Essa mesma mão é a mesma mão que bate, a mão que acaricia, não é verdade? O Senhor. Porque quando nós pecamos, nós estamos machucando o Senhor diretamente, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, para nós não pecarmos mais, né? Ele já pagou o preço. Quando você peca, você está aumentando a dor dele, que pagou na cruz todos os nossos pecados. Já foi pago, né, gente? Mas aqui o que quer dizer é que no dia da chegada nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para a colheita, sermos os frutos bons, né? Tentarmos lutar muito contra esse desejo do mal que tem dentro de cada um de nós mesmo, lutar para que Deus vença essa batalha. A outra leitura também é a leitura de carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Jesus, por ter passado todas as dificuldades que nós passamos aqui na Terra, verdadeiramente, Ele sabe o que a gente passa, né? Então Ele verdadeiramente sofreu as dores de uma vida aqui, com a passagem aqui na Terra. Então Ele sabe, Ele nos entende, Ele nos ama. Não que Deus também não saiba, tá, gente? Porque eles são um só, é um grande mistério. O que Jesus sente, Deus sente. O que Deus sente, Jesus sente. Por isso que Nossa Senhora é Mãe de Deus, porque é um mistério da Santíssima Trindade. Eles são um só, né? O Pai, são pessoas diferentes em uma só.
É um mistério. Então, o que a gente tem que verificar aqui é porque é a apresentação de Jesus hoje, né? É um grande dia, né? Que Nossa Senhora e São José leva ele no templo para ser apresentado. Imagina, apresentar o próprio Deus no templo de Deus, para Deus, né? Apresentar ele para ele mesmo. Mas por que Jesus se submeteu a tudo? Já que ele era Deus, né? Ele era o próprio Filho de Deus, o Deus feito homem. Para ele justamente passar por tudo que passamos. Então, a humildade de Deus, e essa é um grande exemplo, todos os exemplos de Jesus são fantásticos, né? Ele é o sumo exemplo, sumo bem, mas é um exemplo que às vezes nós precisamos nos humilhar, né? Para sermos depois exaltados por Deus. Não espere ser exaltado pelo homem não, viu? Não espere não que você vai cansar, sua perna vai cansar. Mas espere verdadeiramente ser exaltado por Deus, e é a melhor exaltação que você e eu podemos esperar. Hoje o Salmo, essa festa linda, é Salmo 23. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dize-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor valoroso, onipotente. Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Né? Então, em todo o templo que o Senhor entra, né? Ele foi lá no templo para ser purificado, ele foi, aonde ele entrar, ele era o Senhor. Jesus, gente, é Jesus, é o Senhor, Deus do céu e Deus da terra, né? Ele é todo poderoso. Então, abri as portas, e aqui como esse salmo diz, né? Abri as portas hoje do seu coração, abri as portas da sua casa para Jesus verdadeiramente entrar. Você só pode ser cheio de algo se você estiver vazio, então você precisa se esvaziar das coisas do mundo, vai ser difícil. Mas a melhor escolha, é a escolha mais certa, porque é a escolha da sua salvação, da minha salvação, salvação de muita gente. Ninguém se salva só, gente. Infelizmente, ninguém se perde só também. Mas ninguém se salva só. Vamos dar a boa notícia, né? A gente salva e a gente vai levando com a graça, com o exemplo de santidade. A gente vai arrastando muita gente também com a gente. E os que são santos nos arrastam também. Hoje o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Sois a luz que brilha para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, quem vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podeis deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.
Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho, né? Que evangelho. Esse evangelho da apresentação de Jesus. Então, Simeão, ele era um sacerdote lá, ficava no templo, e o Senhor tinha já dito para ele que ele não morreria sem ver o Messias. Então, aquele povo todo aprisionado, né? Imagina, eles viviam ali os mandos e desmandos de um governo extremamente autoritário, que era um governo romano, aonde era tirado o que eles tinham e o que eles não tinham. Isso eu estou falando financeiramente, mas fora religiosamente, né? A qual eles cultuavam deuses pagãos, e entre outras situações a qual eles eram coagidos. Imagina, você não tinha dinheiro para pagar, você dava seu filho como escravo. Então era uma situação terrível. Se nós vivemos hoje aqui, depois de mais de 2000 anos que Jesus nasceu, eles viviam lá uma situação infinitamente pior, porque eles ainda não tinham visto a salvação a qual já existe no meio de nós. Então, ele tinha sido prometido para ele. E a profetisa Ana sempre ouvia ele falando lá, ela trabalhava lá, né? Ela vivia somente fazendo jejuns e orações em adoração ao Senhor, na esperança de chegar. Então, foram duas almas muito benditas que mereceram, né, estar nesse dia glorioso da apresentação de Jesus, a qual ele foi apresentado, onde era sacrificado de acordo com a renda, né? Eram bodes, touros, né? De acordo com a renda. Como Nosso Senhor era pobre financeiramente, era sempre a menor oferenda, que era essas pombinhas, um par de rolinhas. E aí tinha que ser perfeita. E eles ofereciam, porque antes de Jesus eram dados sacrifícios. Então você ofereceu o melhor que você tinha, que você mais lutou para ter aquele animal, você cuidou. Então você oferece para que seja expiado os seus pecados com o sacrifício dele. Então o sangue dele limpa os seus pecados, porque você sofre, né? Você sofre quando você vê algo que é seu sendo sacrificado. Então você foi aquele animal foi sacrificado pelos seus pecados. Então ali era oferecido em sacrifício para a purificação daquela criança, de Jesus. Imagina, Jesus já era todo santo, mas é um ritual comum lá no mundo lá dos judeus. E a profetisa vê também, né, e fica maravilhada, e diz que Nossa Senhora seria traspassada de dor o seu coração, assim como foi, né, e continua sendo todas as vezes que a gente faz alguma coisa para os filhinhos amados dela, ou seja, todos nós. A gente comete um erro contra um irmão, né, contra um animal, contra uma planta, contra algo que tenha vida. É o próprio Jesus, é a própria Maria, Nossa Senhora, que a gente machuca também. Então, pensemos bem. Façamos, Cris, eu sou tão ruim, eu nem sei se eu mereço. Mas faça por Jesus, né? Faça por Nossa Senhora, seja bom por ela, seja bom por ele, ele merece. Mas você merece também, você é do bem. Estaremos sempre aqui, ó. Presta atenção. Graças e louvores sejam dados a todo e qualquer momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Beijo da Cris, fica com Deus, até amanhã.